Oi, gente, tudo bem? Me chamo Isabel, Isabel Portugal. Sou uma das cofundadoras aqui da Escola Devolverde. E hoje eu resolvi trazer um pouquinho da minha história. Ai, tô meio descabelada, né, gente? E hoje eu resolvi trazer um pouquinho da minha história em relação ao meu caminhar com DDA, ou TDAH, ou ansiedade, e o plantar. Então vem comigo que eu vou poder falar um pouquinho da minha experiência e eu espero que isso possa trazer aí algum direcionamento para suas escolhas. Então, gente, hoje eu tô aqui no interior do Rio de Janeiro, tenho 38 anos, terminei meu doutorado e meu pós-doc e eu sou uma pessoa com DDA. É estranho falar sobre isso, ao mesmo tempo eu me sinto um pouquinho vulnerável. Eu não costumava falar sobre, mas eu acho que o meu caminhar pode trazer um pouco de luz para algumas pessoas. Eu fui diagnosticada com 21, então eu já fui diagnosticada adulta. E eu usei medicação por mais ou menos uns 15 anos. O meu diagnóstico veio junto com uma busca para emagrecer, que tem, né, um pouco dessa relação da ansiedade e muita dificuldade para conseguir fechar alguns ciclos. Eu estava na faculdade, eu fiz ciências biológicas, e aí eu procurei um médico, e junto com esse diagnóstico, muitas questões vieram à minha mente, muitos medos. Eu não esqueço, meu médico sempre falava: Isabel, se uma pessoa tem um problema no coração, ela toma medicação para isso, ou um problema de hipertensão, e é o que você está fazendo. Então eu fazia psicoterapia e tinha meu psiquiatra, ainda tenho, né, hoje um pouco menos. Eu não vou entrar especificamente sobre o uso da medicação ou todo esse meu caminhar. Eu vou querer falar de uma coisa específica, que é o plantar. Né? Esse vídeo é sobre o DDA, o TDAH e o plantar. E a ansiedade e o plantar. Por que o plantar? Porque eu acho que foi de extrema importância na minha trajetória de vida eu adquirir o hábito de plantar. E aí eu vou falar um pouquinho dessa trajetória. Porque o plantar, ele veio junto com um ritual, ele veio junto com um planejamento mais paciente, onde eu observei a natureza, observei o tempo. E isso tudo fez com que hoje, né, depois a minha graduação, que foi quando eu comecei a medicação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, criação de empresa, hoje eu já não uso mais medicação, o que me deixa muito feliz, mas também foi um caminhar. Não estou aqui fazendo nem apologia ao uso da medicação ou não uso da medicação, gente. Eu estou aqui para contar um pouco da minha história, o que é um pouco estranho, porque eu me sinto um pouco vulnerável nesse momento, mas eu vou querer trocar com vocês e falar como é que foi a minha história em relação a minha ansiedade, ao DDA, o pouco do que eu passei e o plantar. Então, como eu falei, o meu diagnóstico foi um diagnóstico tardio, né? Eu já era adulta, eu estava na graduação, eu fiz ciências biológicas. Durante a minha graduação, eu procurei um trabalho com propósito e eu migrei para o mestrado, fui fazer aquicultura e trabalhar com cultivo. E eu mudei de cidade. Nessa mudança de cidade, as mudanças, né, me tiravam um pouco do prumo e também eu tive dificuldade de achar um médico para me acompanhar, eu tive uma perda muito grande pessoal. E isso mexeu um pouco nessa época do tratamento, mas eu sempre acho que desde os meus 23, 24, eu sempre busquei livros, literatura, né? Eu não tenho aqui como dar todas as informações sobre o DDA. Se você tem alguma dúvida sobre o DDA, ou se você tem distúrbio de déficit de atenção, vá ao médico, procure apoio, faça uma anamnese completa com vários médicos. Mas eu lembro que no meu caso, até porque eu sou bióloga e tem aquela coisa da literatura científica, eu comecei a procurar e eu entendia que é um retrato muito de cada um. Existem escolhas que são muito individuais. E dentro dessas minhas escolhas, eu comecei a entender, eu sempre tive muito problema com horário, com organização, com agenda. Hoje em dia, quem me conhece até fica, não, a Isabel não é desorganizada, né? Depois que você escreve uma tese, você não pode ser mais desorganizada. Mas, assim, num geral, eu fui me descobrindo dentro do meu tempo, dentro da minha organização. E quando eu fui morar
no sul do Brasil, no meu mestrado eu fui morar no sul do Brasil, eu comecei a ter um pouco mais contato com o processo natural. Eu venho de uma família que tem um sítio, então eu estava sempre na natureza, mas eu nunca percebi como isso era importante. E aí foi quando eu comecei a perceber da onde eu comprava aquele meu alimento. Eu sempre gostei muito de salada, de alface, de verde. Eu tenho os gostos diferentes quando é orgânico, quando não é. E aí em Florianópolis, né, quando eu fui pro mestrado, eu comecei a perceber. Mas eu nunca tinha parado para me organizar, para plantar o meu próprio alimento, para ter. O máximo que eu tinha eram umas plantinhas em casa. E quando eu terminei o meu mestrado, como eu mencionei, eu tive uma perda muito grande. Eu perdi um irmão e para mim foi essa proximidade da morte numa situação tão diferente, né? Porque é uma pessoa mais nova que você, também me trouxe alguns desconfortos. Mas eu falei, não, eu quero continuar, principalmente buscar aquilo que me traz equilíbrio. Só que é muito difícil quando você tem outros fatores adversos, que foi isso que aconteceu. Então, no final do meu mestrado, eu tinha decidido que eu queria muito ir para fora do país e eu queria trabalhar com alguma coisa que me trouxesse um propósito, né? Então, eu tenho aí alguns vídeos sobre a minha trajetória, mas esse vídeo é principalmente sobre, né, a ansiedade, o DDA e o plantar. E eu fui para Israel. Não vou entrar aqui por detalhes, mas eu fui para Israel fazer meu doutorado. Na verdade, eu fui antes fazer um curso, eu consegui uma bolsa pela embaixada. E aí, logo em seguida, eu fui fazer esse curso de doutorado em biotecnologia. E eu fui para o deserto. Deserto, gente. Deserto. Enfim, e quando você chega no deserto, você tem que desconstruir tudo aquilo que você acredita, né? Eu morava no Rio de Janeiro, fui para Florianópolis, Mata Atlântica, verde, água, abundância. E no deserto é tudo muito escasso. O meu primeiro ano foi super desafiador, eu trabalhei muito, eu trabalhava braçal, porque eu trabalhei com cultivos, né, de algas, então eram 200 litros, 20 litros, 15 litros, e aí é painéis de 300 litros, então era um volume muito grande. E aí eu comecei a perceber que na escassez a gente vibra na abundância. Mesmo sendo lugar ermo, vazio, a gente conseguia ter ali produtividades, né? E existe também toda uma política de Israel para tornar esses desertos produtivos. Mas dentro da minha realidade, eu morava numa casa de estudantes, que é um campus maravilhoso da universidade. Dentro da minha universidade, tinha uma área ótima que eu podia ali trabalhar o plantio junto com os meus amigos, que era um jardim comunitário. Então essa é uma dica que eu dou para quem tá aí assistindo o vídeo, não sabe por onde começar. Busque jardins comunitários, busque em áreas produtivas, onde as pessoas se relacionam e entenda esse tempo do plantar. Então eu comecei a me engajar nesse jardim comunitário dos estudantes e passei a querer plantar o meu próprio alimento. Muito para criar um ritual. Esse é o ponto 2, muito legal para quem quer começar a plantar e tem algum tipo de ansiedade ou crise de ansiedade na vida. Você ritualiza. Você se prepara para toda sexta, todo sábado, toda quinta, todo domingo, você colocar um som, você beber um chá, você ritualiza aquele processo de plantar. E foi o que eu comecei a fazer na minha casa. Eu morava num deserto, um lugar super ermo. A gente, em 2014, que foi eu comecei o meu doutorado em 2012, em 2014 a gente teve uma operação de conflito entre, né, a faixa de Gaza e Israel. Foi um momento também muito estressante para todo mundo e para mim foi muito novo. E aí foi quando eu comecei a plantar. E eu percebi que aquele momento onde você bota a mão na terra, você literalmente descarrega. Tem toda uma relação. Imagina que nosso corpo é feito de água. A água são moléculas, partículas positivas e negativas. E eu não sei explicar, mas tem uma questão muito importante. Nós, enquanto seres, somos feitos para plantar, para nos relacionar com a natureza. E aí eu terminei meu doutorado, claro, muito estresse, muita coisa, né? O doutorado em si, ele te faz crescer muito. Eu amo trabalhar com algas e sabia que ia ser um desafio ao voltar para o Brasil ter menos contato com algas, mas ter um pouco mais contato com esse processo do plantar, com a agricultura. Eu trabalhei com grupos de mulheres na agricultura no Nordeste. E aí me reconectei com um plantar mais natural, porque a abundância no solo, solo vivo do Brasil, do Rio de Janeiro, me fez me reencontrar. E claro, dentro de uma maturidade minha e uma orientação do meu médico, eu diminuí. Hoje eu não faço uso, há mais ou menos uns 2 anos, eu não faço uso de nenhuma medicação.
De novo, eu não tô fazendo apologia pra quem se medica ou precisa. Pelo contrário, eu tô falando, eu me mediquei durante muitos anos. Quer dizer, eu tive um acompanhamento médico e mediquei durante muitos anos. Mas eu não tenho dúvida que essa relação com a natureza, o entender você enquanto organismo de um todo, me ajudou muito. E hoje eu tenho uma empresa que tem uma mentoria voltada principalmente para o entender o plantar, uma parceria linda com a Ceres. E eu decidi fazer esse vídeo e falar um pouco dessa minha trajetória, porque eu acho que pode ser luz. Ninguém está dizendo que você precisa plantar, ou que o plantar vai fazer com que você não medique, ou que você não tenha as suas ansiedades, seus medos. Mas com certeza isso pode ser um caminho que te conforte e que te faça bem, assim como me fez. Então é isso, fiquem à vontade de escrever, falar um pouco sobre a experiência de vocês aqui. Esse espaço da Escola Devolverde é um espaço que a gente quer muito cocriar. Eu vou deixar também o link para a turma da Mentoria Verde, então vem você também fazer parte desse plantar com a gente. Um beijo e obrigado.